Podcast Rural. Bom, hoje no seu Podcast Rural, a prosa é com o extensionista da Emater Minas. Eu estou proseando aqui hoje com o Fábio Barbosa. Bom dia, Fábio, bem-vindo aqui ao Paracatu Rural, ao Diário Rural. Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. Desde já agradeço essa oportunidade aqui de tentar colaborar no esclarecimento desse documento, né, do CAF, já que a ADAP também está no fôlego final aí. E uma vez também que a comunicação, apesar de ser essencial na extensão, é um dos nossos principais desafios. Bacana. Qual é a sua formação mesmo, Fábio? Minha formação é Ciências Sociais. Ciências Sociais. Para você ver, ouvinte, o quanto é importante o trabalho do extensionista da Emater Minas, né? E aí a gente tem extensionistas por todo o estado, praticamente em todos os municípios, são quase todos, né? Ficam pouquíssimos municípios do estado de Minas Gerais que não têm o acompanhamento. A gente está falando aqui com o extensionista que é da Emater Minas. Cada estado tem a sua assistência técnica rural, extensão rural, e no caso de Minas Gerais é a Emater. E nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos os ouvintes do Brasil inteiro que são agricultores familiares, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, antiga DAP, ou a gente fala antiga, mas na verdade encerrou-se o processo DAP, criou-se um novo processo que é o CAF, né, que é um cadastro para poder então servir de documento, não é isso, Fábio? Ele é um documento, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, do agricultor, do pequeno agricultor? Isso. No caso da DAP, a gente vai estar aqui no meio do ano vencendo as últimas que estão válidas, né? Uhum. E o CAF é a gente fala que ele é a identidade do agricultor familiar. Entendi. Bom, o Cadastro Nacional, então, da Agricultura Familiar, ele dá acesso a diversos benefícios. Quais são esses benefícios? No caso, o mais utilizado aqui é o PRONAF, né, acesso a crédito rural. Uhum. É até bom esclarecer, porque como houve uma mudança agora, em 2022 houve a mudança da DAP para o CAF e agora houve a mudança do CAF para o CAF 3.0. Uhum. Então, só para esclarecer a questão do crédito rural, no CAF 2.0, no anterior, a gente emitia um documento chamado CAF PRONAF. Uhum. Esse documento acabou. Então, quem tentar acessar crédito e está com o documento antigo, ele vai chegar no banco e vai ser barrado por causa disso. Então, Entendi. É interessante ele passar na Emater, aí emite um novo extrato para ele, aí o banco vai ter acesso às informações que tinha no CAF PRONAF, né? Que é as informações necessárias para liberar o financiamento, né? Um dos Entendi. para liberar. Mas existem muitas outras políticas públicas que o CAF vai dar acesso, vai permitir que a pessoa tenha a possibilidade de acessar, né? Uhum. Que aí a gente pode falar da aposentadoria rural, auxílio maternidade rural, PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? O PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem também Garantia Safra. E só observando o seguinte, ter o CAF não é garantia de acesso. Como vocês viram no programa aqui com a Ingrid sobre o crédito rural, depois que você tem o documento, tem uma série de critérios ainda que você tem que enquadrar para acessar a política pública. Uhum. Então, o CAF é só uma porta de entrada para o agricultor familiar conseguir acessar a política pública. Entendi, estou entendendo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Para que o nosso ouvinte que é produtor rural, vamos primeiro falar para aquele que não tem a antiga DAP e não tem essa CAF 2.0, que agora falar, e agora então eu quero a CAF 3.0. Já está com todo o sistema pronto para poder passar para esse 3.0, correto? Isso. Na verdade, agora só funciona o 3.0. Ah, entendi. Bom, então vamos falar do que é o CAF 3.0. Ele vai servir, além de documento de identificação e tal, vamos aprofundar o que é realmente o CAF 3.0. O CAF 3.0 é o sistema pelo qual a gente vai registrar o produtor.
e lá vai ter os critérios de enquadramento desse produtor para identificá-lo ou não como agricultor familiar. Tá. E no caso, ele tem, dentro do CAF 3.0, a qualificação desse produtor rural de acordo com a renda? Como que acontece isso? Para o agricultor ser enquadrado como agricultor familiar, ele tem que obedecer ele tem que estar enquadrado em alguns critérios. Tá, vamos lá então. De terra, de renda, a força de trabalho, né, a mão de obra na propriedade e gestão. A terra, considerando Paracatu, que é o módulo fiscal aqui é 50 hectares, são 4 módulos fiscais. A pessoa tem que ter menos de 4 módulos fiscais, considerando Paracatu até 200 hectares. Tá. Ou no caso do módulo fiscal, cada cidade tem um tamanho em hectares. Isso. Mas o importante é que, para que ele possa enquadrar então como agricultor familiar e ter o documento CAF 3.0, ele precisa então ter até 4 módulos fiscais no tamanho da sua propriedade. Aí, como eu acabei de falar, no caso de Paracatu, você disse aí, 50 hectares, então até 200 hectares. Numa cidade onde o módulo é 100 hectares, então até 400 hectares, e assim sucessivamente. Justamente. Entendi. A única exceção é que alguns povos tradicionais fogem a essa regra. Por exemplo, quilombolas, pode acontecer de ter o caso de ter mais de 200 hectares e ser enquadrado como agricultor familiar. Entendi. Aí tem que ser analisado com mais detalhe esse caso. Estou entendendo. Você falou de outros pontos, além da propriedade, é a renda. Isso. A questão da renda, aí tem que ser analisado tem algumas particularidades. A princípio a renda principal é da zona rural, o produtor lá, ele está lá e só tem renda lá da zona rural, lá só da produção dele, na propriedade dele, ele já enquadrou nesse critério. Mas acontece vários casos em que a pessoa tem o trabalho na zona rural, ou tem uma esposa que é professora, ou tem uma esposa que tem uma atividade na cidade. Quando acontece esses casos, a regra é que metade da renda total seja da propriedade. Então vamos supor, o cara é casado com uma mulher que é professora aqui e ela ganha 50 mil por ano. Então a pessoa ela tem que ter pelo menos 50 mil por ano de rendimentos lá da propriedade. Mas dentro disso tem uma particularidade. Quando se tem uma renda de até R$1.000 de dentro da propriedade, você vai ganhar um rebate de 20 mil reais dentro dessa regra. Então, se a esposa ganhou 50 mil, o proprietário o produtor rural só tem que comprovar 30 mil reais. Então, tem um rebate aí de 20 mil reais. Entendi. Então, no caso, 30 mil para 12 vai dar em torno de 2.500, não é isso? Fiz uma conta rápida aqui, acho que é isso. 2.500 por mês, então, se ele tiver então, na propriedade. Então, ele consegue chegar nesse valor para ele poder, então, ter a condição de se inscrever no CAF. Justamente. Tá. Me chegou uma pergunta esses dias, falou, olha, eu tenho dificuldade aqui porque eu não tenho uma renda que eu posso ampliar minha produção e a produção minha é pequena, não entra eu não consigo registrar o faturamento, eu não tenho uma produção suficiente para poder estar vendendo, eu vendo de porta em porta para um vizinho. Como que esse produtor rural vai conseguir, de alguma forma, comprovar esse rendimento da fazenda dele? Isso. Uma das possibilidades é fazer uma autodeclaração de renda. A regra do CAF hoje, a nova portaria, estabelece que até R$82 mil o produtor pode fazer uma autodeclaração de renda, falando da produção, porque esse tipo de documento também conta muito com a boa-fé do produtor, né? Então ele vai declarar, assinar, e também aumentou também nesse CAF 3.0 a responsabilidade do produtor, que antes na DAP tinha o extensionista ou o técnico que está fazendo o documento, que tinha responsabilidade sobre as informações que estavam sendo colocadas ali, mas hoje essa responsabilidade, como é o produtor que tá declarando e tem essa questão da boa-fé, essa responsabilidade vai ser colocada em cima dele no momento que ele assina a declaração de veracidade. Entendi. Bom,
Eu trouxe um caso aqui, mas também